Samuel Santos de São Paulo, boa tarde, com muita alegria, Samuel, tudo bem? Boa tarde, Bispa Fê, tudo ótimo? Que bom estar conversando com você aqui, Samuel. Eu quero saber como é que você está nesse primeiro dia de pandemia, pandemia não, né? De fase emergencial. Como é que está sendo esse primeiro dia aí dentro da tua casa, Samuel? Olha, essa pergunta para você me fez é muito interessante, né? Porque está todo mundo preocupado agora com o que vai acontecer no país, uns estão trancados, uns infelizmente não consegue se achar, né? Fica perdido, assustado, com medo, né? E na verdade, assim, eu vivi uma pandemia, que não é essa pandemia, né? Já há um tempo Uhum. atrás, que foi quando, que eu vou começar a contar o testemunho agora, né? Que foi quando eu resolvi ir para Campinas abrir um negócio com um sócio, né? E eu vendi minha casa, vendi carro, vendi tudo para investir numa empresa, né? E infelizmente foi bem mal sucedido, né? Você Esse meu vendeu desafio. tudo, Samuel, tudo que você tinha, você vendeu tua casa, inclusive? Vendi casa, vendi tudo. Ia comprar uma casa em Campinas, né? E uma parte eu ia dar, não, dei, né? Investir no Investi negócio. na empresa, né? No negócio. E, nossa, foi um furacão na minha vida, Bispa Fê, porque assim, eu perdi tudo. Eu não gosto de falar essa palavra, eu fui enganado, mas a realidade é que você foi, né? Eu não. Mas sabe por que é bom a gente falar? Sabe por que é importante a gente falar, Samuel? Porque tem que Porque ter alguém você tem nome de passando. profeta, né, Samuel? Porque muitas pessoas no meio dessa pandemia, às vezes enxergando ou buscando uma oportunidade, também foram enganadas. E a gente precisa Sim, saber, ok, fui enganado, o que eu vou fazer agora, né? Eu acho que quando você se depara com um engano, a dor é muito grande, né, Samuel? Porque você depositou a tua confiança, o teu recurso, talvez aquilo que você tinha juntado uma vida inteira, e aí? sim, sim. E assim, é uma dor que, né, eu posso falar assim, que eu não quero que ninguém passe, não é meu inimigo, né? E quando eu perdi tudo, né, eu tive que ter uma opção. Ou se entregar para aquilo, né, reclamar da vida, ou dar a volta por cima. Né? E eu escolhi, claro, a opção de dar a volta por cima, porque eu já era apostólico. Mesmo com essas dificuldades, eu estava na igreja lá em Campinas, né? Hum. E seguindo com meus votos, com meu dízimo, fazendo tudo que tinha que ser feito. E nem um minuto, mesmo com tudo acontecendo ali comigo, eu não fiquei assim perdido. Eu falei, Deus isso é um sinal de Deus. Alguma coisa vem de Deus e eu tenho que aprender aqui. E eu tive que voltar para São Paulo, né, envergonhado, né, porque perdi tudo, não tinha dinheiro nem para comprar pão, não tinha. Eu lembro que uma vizinha deu uma cesta básica para gente, e naquele momento daquela cesta básica, para mim foi o fim. Que eu falei, nossa, eu estou vivendo uma cesta básica, nada contra quem tem uma cesta básica, né? Mas Não, mas quando eu olhei aquilo, eu fiquei revoltado. Eu falei, nossa, eu perdi tudo e estão me doando uma cesta. Minha esposa, né, infelizmente, ele sofreu muito com isso, com essa perca, né? Meus filhos, até a afeição dos meus filhos estavam mudando e eu tinha que achar uma solução. E qual foi a solução? Voltar para São Paulo, para casa dos meus pais, né, envergonhado. Eu fui morar na casa do meu sogro, na sala dele, né, de favor, porque não perdi tudo, né? E quando eu olhava toda aquela situação, a gente dormindo numa sala, né, eu chorava à noite, mas eu vivia orando. Né, eu sabia que ia achar uma saída e pedia para Deus sabedoria, né, naquele momento, né? olha E só que sempre atitude você já honrando um pouco começou que. a ter. Você Não, poderia ter sim. tido uma atitude de revolta, né, Samuel? Mesmo Não, ali não perdendo passou. tudo, você Isso. continuou crendo em Deus. Sim, eu tive momentâneo. E toda vez que vinha aquela revolta momentânea, eu dobrava o joelho e pedia para Deus sabedoria e um sinal dele, né, para mim sair daquela situação. Né? E como eu sempre vendi, sempre fui um bom vendedor, graças a Deus, Deus me deu esse dom de vender, eu falei, vou começar a representar empresas, né? E vou voltar para o mercado de vendas, né? Eu falei, tenho que fazer alguma coisa, né? E alugamos um apartamento, consegui um emprego, né, numa grande empresa, até na JBS e tal. Fiquei um pouco tempo lá, né, e aluguei um apartamento e fui me reventar. Só que no meu coração e na minha mente, né, aquilo não era para mim. Eu tinha que ter força para buscar algo mais.
né? E fui buscar, né? Fui buscar representações. Eu falei assim, não, eu vou ser um empresário. E estava ali, abri uma empresa de representações, comecei a representar algumas empresas, né? Representei uma, deu certo, aí depois como tinha muita representação, eu falei assim, não vou procurar outra melhor, e procurei outra melhor, também deu certo, trabalhamos por um período, né? E sempre o recurso começou a mudar. Só que aí veio 2020, em fevereiro de 2020, né, eu trabalhando como representação, né, surgiu uma oportunidade de eu representar uma marca de feijão. Né? Estou resumindo a história, sabe, Spacê? No meio da pandemia, Samuel. Isso, eu tô resumindo aqui para a gente ir rápido, tá? Para não atrapalhar um pouco. Mas no meio da pandemia, né, eu estava representando um café, aí eu falei, vou abrir mão desse café, porque estava com algumas dificuldades assim, de negócio que não estava acontecendo conforme o contrato. Aí veio o feijão Que Belo, né? Inclusive estou até da camisa que eu estou trabalhando. Né? E aí veio o feijão Que Belo. E o feijão Que Belo, assim, foi uma bênção de Deus. Por quê? Quando me chamaram para representar a marca, eu olhei aquele negócio lá, no Brás, aí perto da Moca ainda, aí perto do Hall, né? Quando eu cheguei lá no Brás, eu olhei aquilo, eu falei, não é bem um feijão, né? Eu acho que não, né? Aí eu lembro que o apóstolo sempre fala, né? Que a gente tem que chegar e dar luz para os lugares, né? Às vezes o apóstolo ensina isso muito bem, né? Ele seja a luz onde você estiver, né? E eu olhei Ele o fala Thiago, isso, né? seja a diferença onde você está. Sempre Exatamente. fala isso, seja a luz. E na hora que você entrou ali naquele depósito, até perto do Renascer Hall, você sentiu essa palavra no teu espírito, Samuel? Na hora desse passeio, quando eu olhei, eu falei, eu tenho que ser luz nesse lugar. Aí eu conversando com o dono da empresa, né, o Thiago, eu falei, Thiago, quem me indicou foi um rapaz do café, que ele queria que eu trabalhasse para ele, só que eu não queria. Aí ele indicou o Thiago, eu fui até lá, conversei com ele. Aí ele falou assim, olha, eu tenho esse feijão para vender. Ele tinha 2 marcas, né? E esse eu não consigo vender, não tenho ninguém que faça isso, né? Eu peguei, olhei, ali eu vi que era o sinal de Deus. Eu falei, sério? E conversamos, né? E negociamos comissões, negociamos aquilo e tal. Eu falei assim, Thiago, é o seguinte, eu vou vender o seu feijão, tá? E ele falou, mas eu não tenho contrato, vou vender o seu feijão. Eu fui pela fé mesmo, falei, vou vender o seu feijão. Só que tem o seguinte, você cuida aqui dentro e eu cuido lá da rua. O comercial é meu. Ele falou, faz o que você quiser, eu só quero que você me traga 400 mil por mês. Aí eu, no meu pensamento, né, do comercial, de vender, trazer 400 reais por mês, para mim não serve, né? Mas eu não falei para ele, eu guardei para mim, né? E, claro, né, com as aulas do apóstolo aí, que eu tenho toda segunda-feira, que eu acompanho ele, né, e ele ensina muito bem isso, como ele foi também um excelente vendedor. E hoje à noite tem Prosperity, hein? Que é uma ministração só para empresários, chama Prosperity Coach ao vivo aqui na Rede Gospel. A gente está na campanha de expansão. E hoje o tema é maravilhoso, lutando contra gigantes. Não perca, então, você pode ouvir aqui pela rádio, pela TV. E aí, Samuel, veio o desafio, vou mudar de ramo no meio da pandemia, do café para o feijão. E primeiro mês, como é que foi? E eu estudei bastante feijão, e como a gente está em expansão, eu acho que vai cair em primeira mão, até com a música do Thales Roberto, que ele acabou de cantar. Eu vou dar em primeira mão o que aconteceu esse mês, né, comigo, né? Aí fui trabalhar, né, nesse passeio, e vendi 400 mil no primeiro mês, ele ficou super feliz, e eu no pensamento, não quero vender 400 mil. Eu falei para ele, vou vender 2 milhões. Aí ele riu até, né? Fica quietinho com os 400, porque 400 tá pra gente, pra você ganhar um dinheiro, eu também. Eu falei, não, você falou expansão, né? A gente tá falando expansão agora. Eu falei, vou vender 2 milhões. Ele, tá bom então, vai com a sua fé, mas 400 tá ótimo, tá, Samuel? E fui com a minha fé. Eu vendi no terceiro mês 1.800, 1.800.000, e fui vendendo, vendi 2 milhões, vendi 2 milhões e 400, 2 milhões e 600, e fechamos o ano passado com quase 10 milhões. Né, de venda anual. Meu Deus do céu! Quase 10 milhões em venda, Samuel. Peraí, Samuel, você saiu do cômodo da casa do sogro, da sala da casa do sogro. Da sala. Fez os teus votos, levantou para trabalhar. Sempre.
ouviu a capacitação, porque é importante você ouvir o Prosperity, porque o pai dá várias ferramentas para você usar no seu dia a dia. Você poderia ter entrado naquele galpão e não ter essa palavra dentro de você. Seja luz. Seja luz, Exatamente. Samuel. Mas a luz. palavra estava dentro de você. Você é luz. Tava e está. Entrou lá e no ano da pandemia, é isso que você está me falando, Samuel? No ano de 2020, você vendeu 10 milhões de feijão. Aliás, esse feijão é uma delícia. Cá entre nós, eu gosto dele. É bom demais. E assim, você vendeu... O que é interessante... O que é interessante, porque os compradores, quando veio a pandemia, não queriam atender. Só que eu tenho uma rede de contato, né? E eu, no meu quarto, né? Deixei minha esposa aqui na sala, fiquei lá no quarto e ligava, e mandava e-mail, e mandava... Eu me virava, porque eu acho que na pandemia você tem que se reinventar. Tem muita coisa que dá para você fazer, né? Ainda mais na área comercial. Então você tem que se reinventar, ligar, procurar, buscar. E assim, Bispa Fê, eu comprei um apartamento, consegui comprar um apartamento, compramos um carro, né? Fizemos vários votos, porque assim, foi voto de agradecimento. Você comprou um apartamento? Sim, compramos um apartamento. Meu Deus do céu! Esse apartamento é teu? É nosso. Meu Deus do céu! Olha o apartamento. Gente, vocês estão entendendo que ele saiu da sala do sogro dele, comprou o apartamento. E as dívidas, Samuel? Eu tinha uma dívida muito alta, né? A minha esposa sabe os números exatos. 300 mil reais eu tinha de dívida o ano passado. Né? Aquela dívida de tirar o sono, Samuel. Eu falava para ela, anota tudo que tem aí, liga para quem a gente deve, negocia, porque eu vou para a rua vender. Né? Eu vou trazer esse recurso e parcela em 10, tudo em 10 vezes eu falei para ela. Parcela em 10. Sai. Mas assim, foi sobrenatural, porque mais uma palavra vinda aí do apóstolo, né? Que ele sempre fala, não tenha medo de falar nem de negociar. Ele fala no Prosperity, fala, né? Ele fala sempre tudo que tem para falar. Isso mesmo. E até isso era uma negociação, e ela fez isso. Mas, como Deus é maravilhoso, né? Toda a honra e toda a glória para Ele, eu acho que em 2 meses eu quitei tudo. Acho não, em 2 meses eu quitei tudo. Glória a Deus! Em 2 meses você quitou 300 mil reais, mais de 300 mil reais em dívida. Em dívida. Todas as dívidas quitamos. Comprou um apartamento. Quitamos o carro que estava... O carro eu quitei, que estava parcelado. Né? O apartamento a gente deu entrada e está parcelado. Né? Tá aí o apartamento. Quitou o carro. Isso, eu só não comprei à vista o apartamento que a gente tinha essa dívida, né? Então não deu para comprar à vista. E daqui a pouco já vai quitar o apartamento também. Em nome de Samuel, Jesus. qual a importância da gente conhecer o mundo espiritual? Olha, o mundo espiritual, né, ele te dá direção. Né? Às vezes a gente quer fazer com as nossas mãos, que nem eu investi tudo que eu tinha e perdi tudo. E hoje, Bispa, vou falar em primeira mão que eu ia te falar, hoje essa empresa que eu trabalho, que eu represento, me chamou para ser sócio. Foi até assustador ser sócio. Foi, isso que eu tô... Meu eles Deus me chamaram, do esse mês, céu! eles me chamaram para ser sócio. Deus é fiel! Né? Eu olhei tudo aquilo e falei, mas sócio, tem um monte de empresários lá em cima deles querendo comprar uma porcentagem, né, da empresa. E eu falei, eu não tenho esse dinheiro. Eu pensei, né? Mas eu falei para eles, eu não tenho esse dinheiro. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro, como que vocês querem que eu seja sócio? Mas você tem a bênção de Deus, Samuel. Aí aceitei a sociedade, ficou tudo pronto, né, as documentações da minha parte da sociedade, sexta-feira passada, ficou tudo pronto, já saiu tudo na documentação pronta. Eu até falei, pô, mas eu não investi nada. E o que eu investi no outro, perdi tudo, esse eu não investi nada e foi restaurado com salário 5 vezes mais do que eu recebia na outra empresa que eu investi, que era minha. Amém, e essa amém, eu não amém. investi nada né? E hoje sou sócio da empresa que Belos Alimentos, né? E vendendo, como sempre. Hoje eu cuido da parte comercial e fui 100% restaurado, né? Com aquilo que eu perdi. Mas tudo vindo do altar, com voto, né?
acreditamos A importância no dos mundo nossos espiritual. votos, Samuel. É muito Aí, importante ó. os votos, né? Eu sempre falo que é que nem o futebol votos do hoje. Samuel. Tá aí Eu a falo, aliança Bispa dele Fê. no dia mal. No dia mal, em 2015, quando ele falou que vinha relances de revolta. E ele estava ali. Ele já andava com Deus quando ele perdeu tudo e foi enganado. Ele já estava caminhando com o Senhor. E às vezes acontece algumas coisas na nossa vida que a gente não entende. Fala, poxa, mas por que eu estou passando por isso? Deus está te preparando para coisas maiores. E o Samuel Amém. não fez como alguém que não conhece, que está desavisado, escolheu o caminho da rebeldia, o caminho do desespero. Ele escolheu o caminho da fé, dos votos, da aliança com Deus, e se agarrou ao Senhor. E ouviu a palavra do servo de Deus. O que a palavra do servo de Deus falou? Seja luz, Samuel. Samuel, vá, faça diferença. Samuel, negocia suas dívidas, não tenha vergonha das dívidas, não. Vai, parcela e saia para trabalhar, mas deixe os seus votos clamando no altar. E os votos dele, a perseverança, o caminho de Deus, transformaram a história dele. Saiu daquela casa emprestada, no sogro, da vergonha. E se você olhar para a vida do Samuel, como eu estou olhando hoje, e não enxergar a dupla honra de Deus, você ainda não tem os teus olhos espirituais abertos. Mas se você quer abrir os teus olhos espirituais, eu quero que você ligue agora de todo o Brasil. 0800 878 1200. Talvez você está igual ao Samuel, naquela situação. Cadê o Samuel? Para eu me despedir dele. Samuel, muito obrigada por dividir aqui com a gente teu testemunho, Samuel. Obrigado por edificar hoje a minha fé com a tua história de vida, porque eu amo quando Deus se manifesta na vida do meu irmão. E é por isso que eu amo a nossa família, porque na nossa família nós somos feitos de testemunho. A gente não é feito de conversa, porque a palavra de Deus, ela não é só teoria, ela é demonstração do poder de Deus. Tá aí o Samuel com a família inteira, frequenta o Renascer Hall. Quando voltar, se quiser ir lá conhecê-lo, vai lá, dá um abraço, fala, coloca divide comigo, Samuel, essa unção que Deus derramou sobre a tua vida, essa unção está sobre você. Obrigada, viu, Samuel, por dividir com a gente. Obrigado a você. Parabéns pela sociedade. Maravilhoso. Que Deus te levante cada dia mais lugares mais altos, você continue sendo uma coluna na obra do Senhor. Amém. Obrigada, querido.